Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, querido, que está nesse culto online conosco, né? Nesse domingo. Que Deus abençoe você abundantemente. Queria convidar você para fechar seus olhos, aonde você se encontra, na sua casa, no seu lar, nessa noite, para a gente orar ao Senhor juntos, louvando e agradecendo a Deus por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui como igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos, ó Deus, nessa noite, te adorar, te exaltar, glorificar o teu santo nome. Queremos pedir a tua graça, a tua bênção, a tua providência, a tua proteção. Primeiramente, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, toda palavra, tudo, ó Deus, que ocorreu durante esse dia, que não agradou o teu Espírito Santo. Nós colocamos diante da cruz agora e te pedimos o sangue de Jesus sobre nós. Queremos colocar cada família, cada pessoa que aqui se encontra nesse culto, com o único objetivo é que o teu nome seja exaltado, glorificado e bendito no nosso meio. Fale com teus filhos, fale com as tuas servas. Deus, que esse culto, ó Deus, possa, Deus, engrandecer o Senhor como Deus de nossas vidas. Receba, Deus, a nossa gratidão, receba a honra, Deus, da nossa parte. Porque é assim que, Deus, que nós nos sentimos gratos, privilegiados de ter um Deus que tem cuidado de nós em todas as etapas. Nós apresentamos esse culto, apresentamos esse momento de louvor, que nós vamos louvar o Senhor agora, que o Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, vamos louvar o Senhor juntos, adorar, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Aleluias! Vamos adorar o nome do Senhor. Declare quão maravilhoso, quão maravilhoso és pra mim, quão maravilhoso és pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Oh, quão maravilhoso és pra mim, quão maravilhoso és pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Oh, o pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os seus altares, Senhor. O dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Diga, eu ando pelo mundo, mas sua casa é meu lar. Quão maravilhoso és pra mim, quão maravilhoso és pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Oh,
Luiz, eu gostaria de convidar a igreja a fechar os seus olhos e começasse a falar com o Senhor. Começasse a dizer: Deus, eu quero, Deus, beber das tuas águas nessa noite. Eu quero, Deus, beber das tuas fontes de vida. Porque, Deus, eu quero sentir, Deus, o teu rio fluir aqui, Espírito Santo. Eu quero sentir, Deus, o teu fluir aqui, Pai. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir. Diga: teu rio, Deus, teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, outras pessoas, das coisas. Eu procurei em outro lugar, outras pessoas, das... Pega suas mãos mais alto e diga: mas descobri teu rio em mim. Diga: e transbordei do teu amor. Sinto fluir o teu rio aqui, rio de vida. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Pega suas mãos mais alto e diga para o Senhor essa noite: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio.
os seus olhos, com seus olhos fechados. Sinta esse ambiente agora onde o Espírito Santo de Deus está. Sinta o Espírito Santo fluir aqui no nosso meio. Abra os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Senhor. Abra os seus ouvidos para que você possa ouvir o rio de Deus passando aqui. Essas águas que saram, essas águas que curam. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te sentir neste lugar, Jesus. Sinta o rio de Deus, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinta a paz do Senhor inundando os seus corações. Sinto fluir. Deixa a paz do Senhor inundar este lugar. Coloca o teu coração, a tua confiança em Deus nesse momento. E começa a dizer: Senhor, vem me lavar. Me lava, Senhor. Me purifica, Espírito Santo. Me purifica, Senhor. Nós queremos te sentir, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Diga: eu vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado pelas tuas águas que saram, que curam, que nos purificam, Senhor. Que o rio do Senhor possa fluir em nossos corações, possa fluir, Deus, em cada alma aflita. Que o rio do Senhor possa fluir sobre a nossa nação, sobre a nossa geração, sarando, purificando, ó Pai, lavando de todo o pecado, de tudo aquilo que não é do Senhor. Esse é o nosso desejo, que as águas que fluem do trono do Senhor fluam sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez, estamos aqui. Gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor comigo, aqui em Mateus capítulo 14, no verso 26 em diante, em nome de Jesus. O tema é: Jesus anda sobre as águas. Jesus, ele anda sobre as águas. No versículo 26 diz assim: e os discípulos, porém, ao vê-lo andar sobre o mar, assustaram e disseram: eis um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro: Senhor, se tu és, manda-me ir a ter contigo sobre as águas. E disse-lhes: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a submergir e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu as mãos, e segurou-lhes e disse-lhes: ó homem de pouca fé,
Por que duvidas? Em nome de Jesus. E logo lhe subiram para o barco e o vento cessou. Glória a Deus. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz para nós que Jesus ele vai de encontro aos discípulos. E os discípulos estavam no barco. E Jesus vai encontrá-los andando sobre as águas. E ali naquele barco havia 12 homens dentro do barco. Mas a Bíblia diz que só um teve coragem de correr risco para sair do barco, né? Pedro foi essa pessoa que ele teve coragem de correr risco para sair do barco. Ou seja, foi o único que teve coragem de enfrentar a situação, foi ele. Foi o único que teve a coragem e a audácia de sair do barco para enfrentar uma situação, né? Foi Pedro. E quando ele faz isso, é o único que teve coragem de correr risco, né? De colocar os pés para fora do barco. Ou seja, os outros não tiveram coragem suficiente para correr risco, mas sim Pedro. Então isso é muito importante demais. Por que os outros não tiveram coragem? Porque tiveram medo, né? Eles não tiveram a ousadia de correr risco para colocar o pé para fora do barco, para andar sobre o barco. O medo ele tem o poder de paralisar as pessoas. O medo ele tem o poder de engessar as pessoas. O medo faz as pessoas ficarem paralisadas. Importante, na Segunda Guerra Mundial, né? Guerra entre o Japão e os americanos, né? O soldado japonês, né? O imperador japonês, eles fizeram na cabeça dos soldados como se fosse uma lavagem cerebral, né? E como uma lavagem cerebral, nem falaram tanto da importância daquela guerra, e eles fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do soldado japonês, e passa um tempo, os Estados Unidos vencem a guerra, o Japão se rende, né? E ficou alguns soldados ainda que não retornaram. Então o imperador ele manda cartas, ele manda gravações falando para aqueles soldados que a guerra já tinha terminado, que era para eles voltarem, né? E pela surpresa de todos, alguns voltaram e de repente 29 anos depois que a guerra já tinha terminado, apareceu um senhor. 29 anos. E aí as pessoas começaram a questionar aquele soldado, dizendo para ele: o que aconteceu? Você não ouviu as gravações? Você não ouviu? Você não viu as cartas? O que aconteceu? Por que você não voltou? E ele diz assim, a resposta dele foi assim, eu recebi as cartas, eu recebi as gravações, mas eu tive medo. Eu tive medo. Ou seja, 29 anos depois, ele perdeu 29 anos com a família, 29 anos com os amigos, porque ele teve medo. O medo faz as pessoas se tornar as pessoas desconfiadas. O medo faz as pessoas se tornarem pessoas amedrontadas. E aquele soldado, ele ficou uma pessoa desconfiada, não acreditava em mais nada, mas com isso ele perdeu 29 anos da sua vida, porque ele se tornou desconfiado. O medo rouba a tua confiança, o medo rouba a sua fé, o medo rouba a tua esperança. E aí a Bíblia diz que Pedro foi o único que teve coragem de colocar os pés para fora do barco, porque foi o único que teve coragem de correr risco. As batalhas, querido, entenda isso, muitas pessoas aprendem a se esconder nas suas batalhas da sua vida. Muitas pessoas se escondem nas batalhas da sua vida. Esse soldado, ele se escondeu por 29 anos. E muitas pessoas ainda hoje, elas se escondem, elas fogem do embate, ela foge do confronto, porque ela tem medo de correr risco.
E muitas pessoas, infelizmente, hoje ainda, elas têm se escondido nas suas batalhas das suas vidas. Elas se escondem por detrás de alguma coisa. E muitas pessoas se escondem por trás de algumas coisas. E elas criam alguns mecanismos, por exemplo, como doença, depressão, dor de cabeça e outros. Quantas pessoas que vivem dessa forma, se escondendo por detrás de alguma coisa. Um se esconde por trás dos filhos, outro se esconde por trás do casamento, outro se esconde por trás do trabalho. Eu não posso fazer isso porque eu estou trabalhando muito. Eu não posso fazer isso porque meus filhos são pequenos, eu não consigo fazer por causa dos meus filhos. As pessoas estão se escondendo das suas batalhas, das suas vidas, por trás de alguns mecanismos, rumando desculpa para não enfrentar a batalha, porque se tornaram pessoas medrosas, se tornaram pessoas desconfiadas. E o interessante aqui, que Pedro foi o único que teve coragem de correr risco, de colocar os pés para fora do barco, para encontrar Jesus. No barco havia 12 homens, mas só um teve coragem de correr risco, foi Pedro. Que coisa maravilhosa. Nós temos duas opções aqui, como aquele soldado, duas opções. Fazer como aquele soldado japonês, ficar paralisado, com medo, desconfiado, ou fazer como Pedro, ter a capacidade de sair do barco. Temos duas opções aqui. Na nossa vida, na batalha da nossa vida, na batalha dos nossos embates, nós temos duas opções. Pegar aquele soldado japonês que ficou 29 anos, escondido nas cavernas, escondido nas montanhas, porque ele se tornou uma pessoa desconfiada, não conseguia confiar mais em ninguém, porque ele não queria mais correr risco. Ou nós podemos fazer como Pedro, de ter a coragem de colocar os pés para fora do barco e dizer: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até o encontro e eu vou andar sobre as águas. Então nós temos a oportunidade de fazer escolhas, e Deus nos dá a oportunidade de fazer escolhas, de ficar paralisado como aquele soldado, ou ter a coragem de correr risco, colocar os pés para fora do barco, como Pedro assim o fez. Então isso é maravilhoso. Se quisermos alcançar coisas novas, precisamos ter iniciativa para correr risco. Nós não vamos conseguir alcançar coisas novas, nós não vamos conseguir buscar algo novo, se nós não tivermos a capacidade de correr risco. Tudo na vida, querido, nós temos que correr risco. E isso depende de iniciativa. Você precisa ter uma iniciativa nova, se você quer um projeto novo. Se você quer alcançar uns sonhos novos na sua vida, você precisa ter novas iniciativas. Porque a tua iniciativa de ontem te trouxe você até onde você está hoje. Então entenda isso, que Pedro, ele só entrou na história, ele só entrou nesse livro sagrado, porque ele fez diferença dos demais 11 pessoas que estavam naquele barco. Então, se nós queremos alcançar coisas novas, precisamos ter iniciativa de correr risco, sim. Os discípulos ficaram com medo dentro do barco. Os discípulos ficaram apavorados dentro do barco. E outro momento que Jesus também ele chega diante da situação de medo, que é onde os discípulos estavam todos dentro da casa. E a Bíblia diz que eles estavam todos dentro da casa. A Bíblia diz que de repente, quando Jesus chega, a porta estava fechada. E Jesus entra pela porta fechada. E Jesus diz para eles: paz seja convosco. Jesus veio naquele ambiente para trazer algo que não existia naquele ambiente. O ambiente não era de paz naquele lugar, mas o ambiente era de medo, de pavor. E Jesus, sabendo disso, Jesus entra naquela casa. E Jesus diz para ele: paz seja convosco. Paz seja convosco, em nome de Jesus. Então eu quero falar algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Que a paz de Deus possa estar adentrando no teu coração nessa noite, aonde você está, em nome de Jesus. Isso é importante demais, em nome de Jesus.
João capítulo 20, 19. E chegando, pois, à tarde naquele dia, no primeiro dia da semana, cerrado as portas, aonde os discípulos estavam, com medo dos judeus, que tinham juntado, chegou Jesus, no meio dele e disse: paz seja convosco. Jesus chegou naquele lugar para mudar aquele ambiente. Jesus chegou naquele lugar para mudar aquele cenário. O medo nos afasta. O medo nos afasta das pessoas. O medo faz as portas se fecharem. A Bíblia diz que eles estavam com a porta fechada por causa do medo. O medo faz as pessoas fechar a porta. Tem muitas pessoas que têm porta fechada porque ela mesma cerrou as portas por causa do seu comportamento. Entenda isso, que o medo, ele nos afasta das pessoas. O medo tranca a porta. E isso é importante demais. A Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que o medo afasta, mas o amor aproxima. Qual decisão que você vai tomar hoje? De continuar com medo? Ou você, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então entenda isso, que o medo, ele afasta. Mas a Bíblia diz que o amor aproxima. Deus não chamou você para se afastar das pessoas. Deus não chamou você para ficar fechado dentro desse quarto. Deus não chamou você para ficar com a porta fechada. A Bíblia diz que esse comportamento era um comportamento de medo. E Jesus chega para abrir a porta que estava fechada. Jesus traz a paz que precisava de estar naquele ambiente. Então isso é maravilhoso demais. O amor de Deus, querido, entenda isso. A Bíblia diz que o amor de Jesus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo em nome de Jesus. Que todo medo venha sair do teu coração nessa noite. Que todo sentimento de medo que tem feito você se afastar das pessoas e tem feito você se afastar de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que você venha tomar uma decisão hoje de não se tornar como aquele soldado japonês que se tornou uma pessoa desconfiada, uma pessoa medrosa e perdeu o melhor tempo da sua vida. Então é tempo de você hoje levantar a sua cabeça, aproximar-se de Deus, colocar a mão nessa maçaneta, abrir a porta e permitir que Jesus entre por ela, em nome do Senhor Jesus. E é isso que é importante demais. Nós precisamos entender isso. Glória a Deus. Jesus, ele fala no versículo 38 de Mateus 22. Ele diz: o primeiro grande mandamento, o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele está nos ensinando que Deus não quer que você se isole. Deus não quer que você se afaste. Mas a Bíblia diz que Deus quer que nós lançamos a semente de amor. E a Bíblia diz que é para nós amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Eu quero falar de uma história maravilhosa. Uma a gente pode entender algo positivo e a outra negativo. E eu quero falar da história de duas ovelhas. Duas ovelhas, elas foram atravessar um rio. E uma delas começou a afundar. Ela subia e descia. E de repente, aquela que subia e descia, ela se afundou. E ela se afogou. A outra, ela conseguiu atravessar o rio. Ela passou o rio. O que eu quero dizer algo para você? Aquela que se afundou, que se afogou naquele rio, é porque ela não tinha sido tosquiada. Mas a que atravessou o rio e conseguiu sair do outro lado, ela tinha sido tosquiada. O que é a moral da história que eu quero falar para você? Aquela que se afogou é porque ela estava com peso extra. Ela estava carregando um peso desnecessário. Porque ela não tinha sido tosquiada. Então, quando ela não tinha sido tosquiada, ela estava carregando um peso que não era necessário. Ou seja, ela estava carregando um peso extra. A outra que tinha sido tosquiada estava livre, estava suave. E ela conseguiu atravessar a correnteza da vida.
Muitas pessoas, nesses dias, infelizmente, elas ainda estão carregando o peso extra. Estão carregando o peso da culpa, o peso do medo, o peso dos traumas, o peso da tristeza, da solidão. E não se permitiram, e não se permite ser tosquiada. Não permite que tire os excessos. Então, aquela que se permitiu ser tosquiada, aquelas que permitiu ser cuidada. Tosquiar, meu irmão, é tirar os excessos. Muitas vezes Deus vai usar pessoas, pastores, líderes na casa dele, para tirar os excessos, para tosquiar, para tirar aquilo que não precisa carregar. Tem pessoas carregando pesos, estão cheias demais. E muitas vezes essas pessoas elas estão tão cheias que elas se tornam egoístas. Muitas vezes elas estão cheias de amor, estão cheias de carinho, cheias de cuidado, mas não usa esse carinho, não usa esse amor para com o outro. E é isso que a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a gente vê dentro desse texto, que são pessoas que estão como aquela ovelha que não foi tosquiada, está carregando peso extra, só recebe, vira uma sanguessuga e não consegue dar o que recebe. Pastor, recebe carinho, recebe amor, estão cheios de amor, estão cheios de cuidado, mas não usa para cuidar do outro. Não adianta você só receber. A Bíblia diz para nós que o amor de Deus é quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Se eu recebi amor, eu vou dar amor. E mesmo quando eu não recebi, Jesus me deu amor. Mesmo que as pessoas não te derem amor, Jesus é a maior referência de amor, porque Ele morreu na cruz, porque Deus envia o seu Filho, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então não tem prova maior do que esse amor. Então isso é muito importante. Recebe amor como essa ovelha que não foi tosquiada, mas não compartilha o amor de Deus com outras pessoas que Deus lhes deu. Eu quero dizer algo para você, que você hoje venha a ser tosquiado, e que você venha tirar os pesos dos excessos que estão sobre a sua vida. Que os excessos do teu coração possam ser transmitido, se você recebeu tudo isso que eu falei. A ovelha tosquiada estava solta, estava leve, nas condições de enfrentar a correnteza da vida, e se tornou mais leve. Ou seja, quando você é tosquiado, você está mais leve. Quando você está tosquiado, você tem condições de enfrentar as correntezas da sua vida. Mas quando você está com excesso, se colocar em você 1 grama, aquilo já é peso a mais. Que você venha retirar os excessos em nome de Jesus. Que você possa permitir que o Espírito Santo venha tosquiar a tua vida. Tosquiar, querido, é tirar aquilo que não precisa. Tosquiar é aquilo que não tem necessidade de você segurar. Então a ovelha tosquiada, ela estava pronta para enfrentar a correnteza da sua vida, porque ela estava leve e ela estava suave. Que você possa ser uma pessoa leve, que você possa ser uma pessoa suave, que você possa receber a presença de Deus, que te dá essa condição de você experimentar essa suavidade que só o Espírito Santo tem para você. Tire esse peso do teu coração. Tenha coragem de correr risco. Tenha coragem de correr risco, como Pedro fez. Ele teve coragem de correr risco. Não seja como aquele soldado japonês, 29 anos, escondido nas montanhas, nos desertos, porque se tornou pessoa desconfiada. Por que pessoas não permitem ser tosquiadas nesses dias? Porque ela tem medo que vai faltar para ela. Eu não vou dar amor porque vai faltar para mim. Você está carregando um peso extra na sua vida, em nome de Jesus. Então aprenda isso nessa noite. Entenda isso. O amor de Deus, querido,
A Bíblia diz que Ele lança fora todo medo. E o amor de Deus lança fora todo medo. Que esse amor de Deus possa tirar todo o medo da sua vida hoje, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, 9. Peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento. O que a Bíblia diz para nós? Que o nosso amor possa aumentar mais e mais. E aqui em Filipenses ele diz: peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento. O que Deus está dizendo nessa palavra? Que o amor do seu coração aumente mais e mais, e no pleno conhecimento, em nome de Jesus. Que você possa aumentar esse amor, mas para aumentar esse amor, você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar. Como que você vai receber amor se você não permite ser tosquiado? Como que você vai receber mais se você não permite ser tosquiado? O amor, para aumentar, precisa esvaziar para chegar o outro amor novo. E aqui nesse texto Filipenses ele diz: eu peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento. O amor vai aumentar quando nós abrimos espaço em nosso coração para que ele entre. Então é impossível você falar que quer amor de Deus, a presença de Deus, se você não abre espaço para que o amor de Deus entre. É como você tiver um guarda-roupa cheio de roupas velhas e você receber um cheque para trocar teu guarda-roupa. E aí você ganha lá um dinheiro, você vai encher teu guarda-roupa, você vai trocar teu guarda-roupa. Para isso você vai ter que esvaziar aquele guarda-roupa antigo, para que você possa colocar algo novo. Então, mesma coisa, o amor do nosso coração. Na medida que nós exercemos esse amor, não vai faltar para você, querido. Ele não vai faltar para você. Pelo contrário, quando você exerce esse amor, Deus gera mais amor no teu coração. Quando você gera alegria, Deus gera mais alegria no teu coração. E aqui nesse texto diz que o vosso amor aumente mais e mais em ciência de todo conhecimento. Que o amor de Deus aumente mais e mais. Então você precisa abrir espaço no teu coração. Abre um espaço no teu coração, para que o amor de Deus entre. E para que esse amor de Deus aumente mais. E para que ele aumente mais. E para que ele aumente mais, você precisa abrir espaço. E abrir espaço precisa ser tosquiado. Em nome de Jesus. Deus vai usar a palavra dele para tosquiar, para tirar os excessos da tua vida, para que você possa se tornar uma pessoa leve. Para que você possa se tornar uma pessoa leve para enfrentar a correnteza da sua vida. Aquela ovelha somente, ela afogou porque ela não se permitiu ser tosquiada. Quando você está na casa de Deus, Deus vai tirar os excessos, para que Deus possa trazer algo novo na sua vida. Jesus, ele dá o exemplo que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. E eu quero dizer para você, tem pessoas que falam que servir a Deus é difícil. Difícil é ficar sem Deus, querido. Difícil é você ficar sozinho. Servir a Deus não é difícil. Servir a Deus é um privilégio para aqueles que receberam Ele como Senhor da sua vida. Servir a Deus é quando você falou: Senhor, pode tosquiar, pode tirar os excessos, aquilo que não serve para nada, aquilo que me impede de correr, aquilo que me impede de avançar, pode tirar. Eu não quero ser uma pessoa que vai carregar excesso. Eu quero ser uma pessoa que vai carregar a tua palavra, porque é suave e leve, em nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então no amor não há medo, antes o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Não tenha medo de entregar a sua vida para Jesus. Não tenha medo de entregar teu coração na presença de Jesus. Não tenha medo de você entregar seu caminho na presença de Jesus. Permita que Ele hoje tire os excessos. Permita que Ele hoje tire aquilo que não presta. Permita a Ele que Ele tire aquilo que está permitindo que você esteja afundando
ou tinha carregado uma carga sobre você que você não consegue enfrentar os embates da sua vida, porque você está carregando um peso extra. Que você possa se esvaziar hoje e permitir que o Espírito Santo te encha você, em nome de Jesus. Que você aprenda hoje tomar uma decisão de correr risco, de colocar os pés para fora do barco e olha para Jesus, olha para Ele, não tire os olhos dele, tenha ousadia de caminhar sobre as águas, que Jesus vai vir ter um encontro nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Sem ti nós não somos nada. O Senhor conhece os excessos. O Senhor sabe aonde que precisa ser tosquiado, para que não venha se afogar diante da correnteza da vida. E que o Senhor possa, Deus, fazer dessas pessoas, cada um de nós, pessoas prontas, ó Deus. Pessoas que tenham dispostas, ó Deus, a exercer esse amor que vem através do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Que nós não possamos ser pessoas egoístas, Senhor. Que somos cheios de amor, cheios de carinho, mas não conseguimos transmitir isso para outras pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir nessa noite, que cada um de nós possamos abrir um espaço no nosso coração, para que o amor aumente mais e mais, segundo a ciência e do conhecimento da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor remova, ó Deus, tudo aquilo que está entulhado dentro do nosso coração. Remove agora, tira, Senhor, isso que não te agrada. Ó Deus, que nós possamos trocar o velho para o novo hoje. Aquilo que é peso, aquilo que está nos permitindo submergir, que nós possamos ser tosquiados, para nos tornarmos pessoas leves na Tua presença, em nome de Jesus. Que servir o Senhor, que possa ser um privilégio. Servir o Senhor, Senhor, é uma honra que nós temos de servir um Deus vivo e verdadeiro. Nessa noite de domingo, que o Senhor possa, Deus, trazer a consciência para cada pessoa que está assistindo esse culto. Que cada pessoa possa ter um momento de reflexão. Parar um pouquinho e pensar da onde o Senhor tirou elas e aonde o Senhor colocou elas até, aonde elas estão. Elas conseguiram atravessar a correnteza, porque o Senhor ali estava com elas. Por isso nós queremos te agradecer. Que o Senhor manifeste o espírito de coragem, o espírito da unção, que toda desconfiança caia por terra, toda dúvida caia por terra. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá, em nome de Jesus, né? Você que não deixou seu comentário, deixe seu comentário, né? No chat, entra no chat na hora do culto, esteja lá participando do culto, é muito importante, em nome de Jesus, amém? Mande esse link para mais pessoas, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você, que a unção de Deus, a graça e a comunhão do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Que Deus te abençoe, estamos cerrados, que Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.